Marcos fala com o senador Caxias por telefone, que é bem-humorado e direto ao ponto com Marcos. Ele diz que Marcos vai trabalhar na flauta como ele e que ele não vai trabalhar mais, mais do que ele já trabalha com o pai dele. O senador diz que se ele tiver interesse, que compareça em Brasília o quanto antes. Caso não tenha interesse, que se esqueça do emprego. Bruno leva Luana para a fazenda administrada por Mauriti. No avião, ele pergunta se Luana está com medo e ela diz que não, só com um frio na barriga. Bruno fala que Luana vai ter que se acostumar com as viagens agora. Luana responde que ela acostuma, estando com ele do lado, ela acostuma. Bruno fala que ela vai ter que aprender a falar direito também. Luana então pergunta se ele a ensina e ele diz que tudo o que ela quiser, que ele quer é que ela esteja com ele. Luana então pergunta pela mulher dele e Bruno diz para ela não falar nada sobre ela. E Luana pergunta então pelos filhos dele e ele responde para ela também não falar deles. Bruno diz que quer viver uma vida nova ao lado de Luana. Zé do Araguaia fala para Donana que o patrão não quis saber nem dos bois dele. Donana diz que acha que essa paixão não tem freio não, mas Zé do Araguaia fala que acha que isso não vai dar certo, que a relação do patrão é fogo de palha. O investigador de Bruno tira mais fotos de Leia com Ralph no apartamento. Leia chama Ralph para dar um passeio de barco. No começo, ele tem um certo receio, mas depois ele aceita. Lia conversa com Júlia e Lurdinha na cozinha e diz que a mãe não volta mais. Lia diz que ela precisa se conformar com essa separação e que a partir de agora ela vai cuidar somente da vida dela. Dimas chega e avisa que Marcos já deve estar chegando em Brasília. Lia fala que Marcos precisa tomar jeito e que Bruno já perdeu a paciência com ele. Dimas fala também que acha que ele já tomou, pois ele disse que agora vai ser deputado. E todos começam a rir. Lurdinha fala: nossa, para isso ele tem jeito mesmo. Dimas pergunta se Lia vai precisar dele, e ela diz que não, que ela vai para o Guarujá sozinha. Júlia então pergunta o que ela vai fazer no Guarujá sozinha. Lia diz que vai espairecer a cabeça e vai também ver o iate que Marcos se empolgou tanto para comprar e que hoje está lá abandonado e ele não está nem aí para o iate. Bruno chega à fazenda com Luana e o empregado pergunta se Luana não é aquela que invadiu a fazenda com os sem terra. E Bruno diz que sim, e que é para ele tratar bem a Luana, pois ela é uma boa moça de respeito. Luana chega e fala que é muito boi junto. Bruno dá um sorriso e leva Luana para casa. Leia e Ralph chegam no iate e vão dar um passeio. Lia está no carro com Liliana e fala que foi uma fria ela ter engravidado do Marcos. Liliana responde que sabe e que ela nem precisava dizer. Lia então fala que ela também nem pode falar muito, que outro dia, lá na fazenda do Araguaia, ela conheceu um sujeitinho chamado Pirilampo. Liliana ri do nome dele e pergunta: Pirilampo não é vagalume? E Lia, sorrindo, responde que sim, mas diz que o nome dele verdadeiro é Aparício. Liliana então pergunta o que aconteceu entre ela e Pirilampo. E Lia diz calmamente que não aconteceu nada demais, apenas se deitou com ele. A dupla sertaneja Pirilampo e Saracura chega em Ribeirão Preto sem dinheiro. Eles então resolvem tocar a viola na rodoviária para receberem uns trocados para se alimentar e arrumar um canto para dormir. Ao passar o chapéu para recolher uns trocados, Saracura descobre o endereço do rei do gado. Marieta e Jeremias chegam em casa e ela defende Marcos, dizendo que ele é sobrinho do tio. Jeremias então conta a história de Bruno para a moça. Jeremias diz que o pai dele morreu odiando os Mezenga e ele vai continuar odiando. Ele diz que para o pai dele, Mezenga era um palavrão e para ele também continua sendo. Marieta fica impressionada com esse ódio que ele carrega depois de tantos anos. Marcos chega em Brasília e começa a trabalhar com o senador. Marcos fala que foi até o Senado procurar pelo senador e, chegando lá, eles jogaram esse monte de pastas na mão dele. O senador diz que sim, que ele já tinha avisado que o assessor dele ia chegar e, por isso, eles o entregaram as pastas. E Marcos diz:
Sim, mas jogam isso assim de cara? E o senador fala: sim, é para você me ajudar a flautear, como você disse. Marcos então pergunta: o que ele faz com essas pastas todas? E senador Caxias avisa que, para começar, que ele leia tudo. Marieta pergunta para Jeremias sobre o tio Bruno que morreu na Itália. Jeremias pergunta por que ela pergunta tanto dele e ela responde que não é nada. O senador hospeda Marcos em seu apartamento. Marcos se espanta ao ver o senador na cozinha esquentando comida e fritando ovo. O senador diz para Marcos que, na emergência, até as cuecas dele ele lava. Marcos então pergunta quanto ele vai ganhar e se é o senador que vai pagá-lo. O senador diz que o povo é quem vai pagar o salário do jovem e que amanhã ele resolverá isso. Leia despacha Geraldino e fica a sós com Ralph no iate. Jeremias, Fausto, Marieta e Judite estão na sala e Jeremias diz que continua preocupado com o Olegário. Fausto fala que comunicou o delegado como ele mandou. Jeremias diz que está muito estranho isso, que nem descontar o cheque ele descontou. Deve ter acontecido algo muito grave. E Fausto diz que é o que ele também está começando a achar. Marieta pergunta o que está acontecendo, Dr. Fausto, e ele fala para ela não chamá-lo de doutor e diz que não aguenta mais ficar longe dela. Marieta fala para ele parar com isso e diz que quer dar um ponto final nisso. Ela diz que o que aconteceu entre eles é passado e que ela não quer mais nada com ele. O senador Caxias conversa com Marcos sobre os projetos do governo. Ele diz que o que mais tem são projetos engavetados, falta de vontade política, e é por isso que não faz nada nesse país. E Marcos fala que o pai dele sempre fala que falta de vontade política é sinônimo de falta de vergonha na cara. Senador Caxias diz que quando o pai dele fala isso, ele o está plagiando. Lia e Liliana chegam no barco e estranham as luzes acesas. Enquanto isso, Leia janta com Ralph em um restaurante próximo dali. Lia conversa com Liliana no barco e conta que Marcos conheceu Marieta e que ela acha que ele voltou apaixonado por ela. Liliana fica triste, claro, e começa a chorar. Pirilampo e Saracura encontram um hotel simples para passarem a noite. Pirilampo fala que amanhã cedo vai até a casa do Rei do Gado. Saracura fala que ele ficou doido e ele diz que não ficou não, que ele está apaixonado. Leia e Ralph voltam para o barco e não percebem que Lia e Liliana também estão lá. Lia entra na suíte do barco e flagra a mãe dormindo com Ralph. Ela sai correndo e chama Liliana para viajar com ela até São Paulo. Liliana fica assustada e pergunta o que está acontecendo. Lia diz para ela não perguntar nada e sai correndo. As duas então pegam a estrada de volta para São Paulo. Liliana pergunta se elas vão dormir lá e Lia responde que sim, pois ela não vai conseguir dirigir até Ribeirão Preto. Bruno conversa com Luana e diz que Leia nunca foi naquela fazenda. Ele diz que ela nunca se interessou pelos negócios dele e conta para ela que seu casamento com Leia acabou. Pirilampo e Saracura chegam na casa de Lia e ficam com medo de entrar. Saracura diz que ele que inventou essa história e Pirilampo, todo sem graça, sem saber o que fazer, fala: pois é. Pirilampo então decide ficar ali de tocaia e diz para Saracura que se ela aparecer, ele fala com ela. Agora, se o Rei do Gado aparecer, eles se escondem. Liliana acorda e vai tomar café com Lia. Liliana diz que dormiu feito uma pedra. Já Lia responde que não conseguiu pregar os olhos. Liliana pergunta a ela o que está acontecendo para ela ficar daquele jeito. E ela, chorando, conta para Liliana que a mãe está chifrando o pai dela. Ela resolve esperar a mãe no apartamento de São Paulo para ver qual é a desculpa que a mãe vai dar para não ter dormido lá. Enquanto isso, Pirilampo e Saracura continuam esperando por Lia, mas eles cansam e resolvem dar uma volta. Dimas fica preocupado com a presença da dupla do lado de fora da casa. Liliana compra roupas de bebê e Lia acha tudo muito fofo. Bruno e Luana voam para mais uma das fazendas e ele diz que vai levá-la para Ribeirão Preto, mas Luana recusa e diz que para lá ela não quer ir não. Ela fala que prefere ficar na fazenda com Donana e Zé do Araguaia, esperando por ele. Bruno, sorrindo, fala que ela está querendo lhe botar cabresto,
Luana responde que não, que é ele quem está querendo lhe botar. Pirilampo e Saracura continuam esperando por Lia do lado de fora da mansão. Dimas, Lurdinha e Júlia observam Pirilampo e Saracura e acabam avisando a polícia, e a dupla é presa e algemada levada para a delegacia. Na delegacia, Pirilampo e Saracura prestam depoimento. Enquanto isso, no sul de Minas, na fazenda de Jeremias, Dr. Fausto ameaça matar Marieta se ela resolver sair fora do acordo feito entre eles. Os empregados de Jeremias encontram o corpo de Olegário. Um empregado entrega o cheque que encontrou junto ao corpo de Olegário. Jeremias, Marieta, Dr. Fausto e Judite estão na sala de jantar. Jeremias está triste e sem querer jantar. Ele manda Fausto ir amanhã bem cedo falar com o delegado para liberar o corpo de Olegário. Fausto, Marieta e Judite não entendem nada e Jeremias comunica que o corpo de Olegário foi encontrado com o corpo cravado de bala. Fausto faz uma cara de surpreso e assustado ao mesmo tempo com a notícia. Judite fica incrédula, sem acreditar. Fausto, então, tentando tirar o dele da reta, fala que, como ele já tinha dito, Olegário deve ter se matado, e Marieta desconfia dessa fala de Fausto. Judite fala com Marieta que não sabe por quê, mas ela não gosta do Dr. Fausto, e Marieta complementa que nem ela gosta e vai para o seu quarto. Judite continua pensativa e fala que se o patrão falou que Olegário morreu com o corpo cravado de bala, ela questiona quem é que se mata assim. Jeremias está olhando o cheque que encontraram junto do corpo de Olegário. Marieta chega e fala com o tio que ela está com complexo de culpa, pois o tio demitiu Olegário por causa dela. Jeremias diz que ele morreu por ser leal demais ao patrão dele. Ele fala que Olegário era mais do que um empregado, ele era um amigo de verdade e que ninguém se suicida assim com tanto tiro como foi. Jeremias ainda avisa que não vai sossegar enquanto não descobrir quem fez isso com ele. Enquanto isso, lá em Ribeirão Preto, Pirilampo e Saracura continuam na delegacia prestando depoimento. O delegado pergunta o que eles queriam lá na casa do Rei do Gado, o que eles estavam procurando por lá. Saracura fala para Pirilampo dizer logo a verdade. Ele concorda e diz ao delegado que estava esperando a filha do homem. Saracura complementa dizendo que ele está apaixonado pela moça. O delegado ri da situação. Nesse momento, o policial chega e avisa que realmente eles estão hospedados na pensão e que, pelo visto, eles são violeiros mesmo, pois ele só encontrou os violões lá na pensão. O delegado então pergunta o nome da dupla e eles falam. O delegado e o policial começam a rir do nome da dupla. Lia está tomando café toda triste e Júlia pergunta o que aconteceu. Ela diz que não foi nada, só não quer conversar. Lurdinha então fala para Júlia contar a novidade. Júlia diz que tinha 2 sujeitos de tocaia na casa ontem e que eles tiveram que chamar a polícia. No momento, os 2 estão presos. Júlia ainda fala que um deles disse para o delegado que é apaixonado pela patroinha. Lia fica sem graça e pergunta pelo nome deles. Júlia fala que um se chama Zé Bento e o outro Aparício. Lia fica sem graça, perplexa e surpresa. Liliana chega em casa e a mãe Rosa pergunta onde ela estava. Liliana fala que foi para o Guarujá com a Lia e que dormiram em São Paulo e voltaram hoje. Rosa fica brava, chama a atenção de Liliana, dizendo que ela sai grávida com essa maluca desmiolada da Lia, irmã do outro desmiolado e nem avisa. Liliana diz para a mãe parar de falar mal do pai do filho dela. Rosa, por sua vez, diz que odeia esse moleque. E Liliana chora. Enquanto isso, em Brasília, Marcos e senador Caxias continuam conversando sobre a reforma agrária. Em Ribeirão Preto, Lia vai até a delegacia para saber de Pirilampo e Saracura. O delegado informa que eles chegaram dizendo que foram empregados da fazenda do pai dela.
só que ele não acreditou. O policial traz Pirilampo e Saracura e pergunta se Lia conhece. Ela afirma que sim e ordena que o delegado solte os dois, que eles vão embora com ela. E assim Lia e Pirilampo ficam se olhando apaixonadamente. Lia chega em casa com os dois, Júlia se assusta e pergunta o que está acontecendo. Lia fala que eles são os bandidos que ela mandou prender ontem. Lia manda Júlia preparar alguma coisa para eles comerem. Lia manda eles se acomodarem e Saracura pergunta pelo pai dela. Ela avisa que ele está viajando, que eles podem ficar tranquilos, que está tudo bem. Ela então pergunta o que eles foram fazer lá. Pirilampo, todo sem graça, avisa que veio atrás do irmão dela, que prometeu que ia ajudar eles. Lia fala que eles são loucos em acreditar na conversa de Marcos. Ela pergunta onde eles estão hospedados e eles respondem que estão numa pensão e sem dinheiro para pagar. Lia fala que vai pedir para o motorista ir até a pensão, pegar as coisas dele e acertar. Pirilampo então pergunta: e a gente vai para onde? Lia diz que eles vão ficar na casa dela, que eles são hóspedes dela. Saracura fica preocupado e pergunta a Aparício o que eles fazem se o pai dela aparecer. Aparício responde que pede a diaba em casamento. Enquanto isso, lá na fazenda do Araguaia, Luana, Bruno, Donana e Zé do Araguaia estão jantando. Bruno fala para Donana que o divórcio dele já está tudo resolvido, que é questão de dias. Donana então pergunta se Luana vai ocupar o lugar da ex dele, e Bruno diz que sim, se ela tiver coragem. Luana fala que só não quer ir para Ribeirão Preto. Zé do Araguaia e Donana também concordam. Bruno diz que eles vão ter que conversar a respeito disso, pois ele não pode ficar vindo direto para a fazenda. Donana pergunta se os filhos do patrão vão aceitar Luana no lugar da mãe, e Bruno responde que eles já estão bem crescidinhos para entender isso. Luana, por sua vez, diz que não quer ir para lá, pois ela sabe o lugar dela e sai da mesa. Zé do Araguaia fala que o patrão precisa entender o medo de Luana, e Bruno diz que entende. O problema é que ele não sabe mais ficar longe dela. Donana, por sua vez, avisa que é melhor o patrão não querer colocar cabresto nela, senão vai estragar tudo. Na casa de Bruno Mezenga, Pirilampo e Saracura almoçam e Lurdinho, sorrindo, diz que nem dá para acreditar que eles estavam com medo deles. Lia fala que os empregados fizeram uma grande besteira ao chamar a polícia para os dois. E Júlia diz que como eles poderiam imaginar que eles não eram bandidos. Eles estavam de tocaia e não falaram nada. Lia, por sua vez, comunica que foi Aparício que a salvou lá na fazenda quando ela caiu do cavalo. Enquanto isso, Leia e Ralph continuam no barco e o investigador pede a Geraldino para tirar fotos deles. Ele oferece uma boa grana que enche os olhos de Geraldino, que tira fotos dos dois dormindo juntos e muitas outras. Já lá no sul de Minas, Jeremias, Marieta, Judite e Fausto vão até o enterro de Olegário. O delegado diz a Jeremias que se Olegário tivesse sido socorrido logo, ele tinha grandes chances de sobreviver. O delegado fala que ele morreu por causa da perda de sangue. Enquanto isso, Fausto fica só observando a conversa entre os dois. Jeremias pergunta se o delegado já tem algum suspeito, e ele diz que não, pois ele não sabia de nenhum inimigo do Olegário, mas ele tem uma pessoa que ele quer começar a investigar. Jeremias pergunta quem, e o delegado diz que é o rapaz que esteve na casa dele alguns dias atrás. Em Brasília, o senador Caxias faz um discurso defendendo a reforma agrária. O plenário está vazio e ele pede que suas palavras sejam registradas. Lia, Aparício e Saracura tomam café e Lia pergunta se eles dormiram bem. Eles dizem que estranharam a cama, pois ela é macia demais. Lia pergunta por onde eles andaram e eles falam que foram na estação de rádio. Ela pergunta se eles foram atendidos e Saracura diz que não, que tinham mais de 10 duplas lá para cantar. Pirilampo complementa, dizendo que o sujeitinho da rádio ainda não parou de rir quando ficou sabendo do nome da dupla.
Lia avisa que eles amanhã vão voltar na rádio e vão cantar para quem quiser e para quem não quiser também. Lourdinha então pergunta como que Lia tem certeza de que eles vão conseguir cantar. Lia, por sua vez, diz que se ela não se engana, o pai é acionista da rádio. Na fazenda do Araguaia, Bruno e Luana conversam. Bruno fala que Luana tem que ir com ele para resolver a questão dos documentos dela e que ela não precisa ter medo. Luana fala que é para deixar isso para lá. Bruno, por sua vez, avisa que ela precisa dos documentos para ser gente, para existir como pessoa. E Luana diz que ela existe nos braços dele. E os dois se beijam. Pirilampo e Saracura tocam na sala para Lia, Dimas, Lourdinha e Júlia. Lia sai da sala e vai para o quarto e fica pensando e chorando ainda sem acreditar no que viu no iate. No Guarujá, Geraldino entrega a máquina com fotos para o investigador e cobra 500 pratas por tudo. O investigador pergunta: e se não tiver nada aqui? Geraldino responde que só não tem os dois pelados, de resto tá tudo aí na máquina. O investigador então concorda e paga ele e avisa que é para ele continuar de bico calado. Leia chega no apartamento em São Paulo. Ao lado do telefone, ela encontra uma carta de Lia. Leia lê a carta, que tem algumas indiretas de Lia para ela, e fica desesperada ao saber que a filha voltou ao apartamento e liga para Ralph. Ralph fala para ela ficar calma e diz que os filhos são os panacas e que não param de pegar no pé dela. Ralph está acompanhado e diz a Leia que está cansado e precisa descansar. A acompanhante pergunta a Ralph o que essa mulher tem para deixá-lo assim, e ele responde: grana, e sai deixando a acompanhante brava. Enquanto isso, na fazenda de Jeremias, ele e Marieta jantam e ela pergunta se o tio acreditou na história do delegado, que suspeita que Marcos esteja envolvido na morte de Olegário. Jeremias diz que não acredita nem um pouco, e Marieta fala que ela também não acredita e que Marcos não tem cara de assassino. Judite complementa que ela também não vê Marcos com uma cara de assassino não, mas Jeremias diz que não entende se ele é um mezenga, por que ele chegou lá se passando por outro. Marieta fala que também não entende por que ele agiu assim. Judite, por sua vez, pergunta a Jeremias se Marcos tivesse chegado lá e falado que ele era um mezenga, ele teria recebido ele? Jeremias fala que de jeito nenhum. E Judite completa que talvez esteja aí a explicação. Jeremias então fala que se ele veio atrás da herança, ele perdeu a viagem e avisa a Marieta que ela vai ficar com tudo o que é dele. Marieta fala que não estava nem pensando nisso. Em Ribeirão Preto, Bruno chega de viagem e é recepcionado por Lia. Bruno pergunta como vão as coisas pela casa e Lia diz que vai tudo bem. Ele pergunta por Marcos e Lia diz que ele está em Brasília trabalhando com o senador Caxias. Bruno nem acredita no que acaba de ouvir da filha, mas fala que isso é ótimo para Marcos. Lia então fala que o pai não vai acreditar no que Marcos descobriu nas andanças dele lá no sul de Minas. Bruno pergunta o quê? E Lia responde: o paradeiro de um dos Berdinazzi. Bruno faz uma cara de surpreso e pergunta qual deles, e Lia responde que é o Jeremias Berdinazzi. Bruno fala: mas tá vivo aquele safado? Lia responde: vivo, forte e bilhardário. Bruno não acredita no que acaba de ouvir e Lia complementa que se o pai é o rei do gado, Jeremias é o rei do leite e do café. Bruno diz maledito e Lia fala que Marcos voltou de lá impressionado. Bruno pergunta a Lia se Marcos falou com ele e ela diz que sim e que ele foi recebido muito bem lá, mas não se apresentou como mezenga, inventou um outro nome, pois ele sabia que se ele falasse o nome dos mezenga, ele não seria recebido na casa do tio maledito Jeremias. Bruno fica bravo e diz que Marcos não deveria ter feito isso, que ele tinha que ter se apresentado como um mezenga. Lia então fala que Marcos não teve peito para fazer isso, de tanto que o pai contava das histórias deles. Bruno diz que talvez ele tenha feito bem, porque aqueles lá são uma raça que não presta.
Lia pergunta ao pai se o tempo não apagou o ódio que existe entre os Berdinazzi e os Mezenga, e Bruno responde que apagou nada, que apagou. Se ele não tivesse roubado a sua bisa e a sua avó, a vida do meu pai tinha sido muito mais fácil. Bruno ainda fala que a única herança que a mãe dele recebeu do avô Berdinazzi, quando ele morreu, foi a sua bisavó, mãe daquele desgraçado que eles abandonaram. Bruno, muito nervoso, pergunta a Lia onde Marcos encontrou o maledito. Lia pergunta para que o pai quer saber, e ele responde que prometeu ao pai dele, avô deles, que se um dia encontrasse aqueles maleditos, ele iria acertar as contas com eles. E é isso que eu vou fazer agora. Lia então fala para o pai se acalmar e escutar o resto da conversa. Lia diz que o tio maledito é um homem sozinho. Bruno pergunta pelo outro maledito, e Lia fala que, pelo que ficaram sabendo, ele morreu de forma trágica, em um acidente em uma barranceira em um caminhão de boia-frias. Bruno fica surpreso, perplexo e sem acreditar no que acaba de ouvir. Lia fala que os Berdinazzi, que o pai tanto odeia, só sobrou um e uma sobrinha. Bruno pergunta como assim? Lia conta que a sobrinha sobreviveu no acidente e que ela se chama Marieta e está lá com o tio na fazenda. E Bruno fica pensativo. Enquanto isso, na fazenda do Araguaia, Dona Ana conversa com Luana e fala que ele entende o medo dela de não querer ir para Ribeirão Preto, mas avisa que ela deveria ir e que ela tem que levantar as mãos para o céu por ter encontrado um homem como patrão. Ainda mais depois de tudo o que ela passou na vida. Luana diz que sabe disso, mas ela diz que é uma ignorante, que outro dia estava no corte de cana. Ela completa dizendo que na fazenda ele gosta dela, já lá na cidade vai ter vergonha. Dona Ana diz que nesse ponto entende ela. Luana fala que tem vontade de aprender a ler, de escrever, e Dona Ana diz que isso é mais um motivo para ela ir lá para a cidade, que é mais fácil, ou ela acha que vai conseguir aprender isso tudo estando ali na fazenda. Bruno e Lia continuam conversando sobre Jeremias Berdinazzi. Bruno diz para a filha que essa Marieta então é prima de Lia e Marcos. Lia fala que é exatamente isso, e Bruno pergunta onde é que mora esse maledito. Lia responde que é em Guaxupé, no sul de Minas. Bruno então comunica que é para lá que ele vai. Marieta e Fausto estão conversando e Marieta avisa para Fausto falar baixo que o tio foi se deitar, mas pode ser que ele esteja acordado. Fausto avisa que está preparando o testamento do seu tio com todo cuidado. Segundo a vontade dele, você ficará com tudo, mas vai ter que observar certas condições. E Marieta pergunta que condições. Ele diz que Jeremias quer proteger de alguma forma os empregados dele, que o infeliz tem essa mania de não querer deixar na mão quem o ajudou a conquistar essa fortuna. Fausto então diz para Marieta que está tentando arrumar um jeito de nós não dividirmos a fortuna com os empregados. Marieta questiona ele, nós? E ele responde, claro. E pergunta por que a surpresa. Nós estamos juntos nessa, não estamos? E Marieta, contrariada, diz, estamos. Fausto, por sua vez, manda ela ficar quietinha e deixar que ele cuida de tudo. Ele ainda fala que depois do testamento pronto, eles se casam e na sequência... Marieta pergunta na sequência o quê? E Fausto fala, quem é que vai estranhar a morte de alguém com a idade dele? Marieta, assustada, fala, você teria coragem para isso, né? Fausto olha para Marieta e fala, não, mas você vai ter que ter. Marieta diz que ele está louco, que ela nunca teria coragem de fazer nada contra o tio dela. Fausto se aproxima e diz que ele não é seu tio. Já esqueceu disso? Rafaela. Jeremias está no seu quarto e continua pensando no que será que o Olegário queria dizer a ele com aquele cheque. Bruno encontra Pirilampo e Saracura na mesa jantando e pergunta o que eles estão fazendo ali. Lia diz que tinha esquecido de falar com o pai, que eles vieram atrás da promessa do Marcos, de ajudar eles a gravar um disco. Bruno fala que o filho dele é maluco e manda eles se sentarem para jantar. Bruno pergunta qual novidade mais Lia tem para ele. E ela fala que nenhuma, e que ela levou eles para casa porque teria certeza que o pai faria o mesmo no lugar dela.
e Bruno pergunta por quê, o que aconteceu. Lia fala que os dois foram presos por estarem do lado de fora da casa esperando por Marcos. Júlia diz que achou que eles eram bandidos e chamou a polícia, e por isso eles foram presos. Em São Paulo, Leia e Ralph se encontram e ela diz que está preocupada com o bilhete da filha. Ralph diz que a ideia de ir para o Guarujá foi dela, e ela responde que sabe, mas ela só queria ficar assim com ele agarradinha. Ralph então diz que o que ela precisa fazer é resolver logo esse divórcio com o marido dela. Lia conversa com Bruno e pergunta se ele está conformado com essa separação. Bruno diz que sim e diz por que ela está falando isso. Lia pergunta ao pai o que ele faria se descobrisse que a mãe dela tem outro. E aí Bruno pergunta por que ela quer saber disso. Lia diz que não é nada, é apenas uma suposição. Bruno então fala que essa suposição saiu de algum lugar e ele quer saber, mas Lia desconversa e depois de conversarem bastante, a Lia pede para o pai para ele resolver logo essa questão do divórcio com a mãe dela e deixar a mãe dela seguir a vida. E Bruno pergunta por que ela está assim e Lia avisa que a mãe já tem outro, que ela viu os dois juntos e que ela teve vontade de morrer. Bruno tenta acalmar Lia e fala que ela não está lhe contando nenhuma novidade, que ele já sabia da traição da mãe dela. Ele avisa que vai resolver tudo da melhor maneira possível, sem mortos e feridos, pois eles são pessoas civilizadas, e diz para ela ficar. O investigador liga para Bruno e comunica que tem novidades para ele. Ele pede para que Bruno vá até o escritório dele. O investigador segura uma das fotos revelada e fala que agora ele não terá mais dúvidas sobre a traição da mulher. Bruno vê as fotos e não acredita. Bruno e o investigador decidem comunicar ao delegado. Lia leva a dupla até a estação de rádio. Eles contam a história de suas vidas, cantam e são elogiados. Bruno liga o rádio e ouve a canção da dupla Pirilampo e Saracura e fala que eles são bons mesmos. Bruno chega para tomar seu café da manhã e Lurdinha logo avisa ao patrão que a dupla cantou na rádio. Bruno fala que ouviu também e pergunta pelo Dimas a Júlia. Ela avisa que ele deve estar lá na garagem ou no quarto dele, mas Bruno pergunta, não era ele que ia levar aqueles dois lá na rádio? Lurdinha então avisa que quem levou eles foi Dona Lia. E Bruno diz, você está querendo me dizer que a Lia madrugou para levar aqueles dois? Júlia então responde que ela ficou com medo de não deixarem eles cantarem na rádio. Bruno fala que não está gostando nada disso. Enquanto isso, lá na rádio, o diretor diz que gostou muito da dupla e os ouvintes estão querendo que eles cantem no dia seguinte de novo. O diretor pergunta se eles têm empresário e eles ficam meio sem graça, sem saber o que dizer. Neste momento, Lia se levanta e comunica que ela é a empresária da dupla. Bruno, o investigador e o delegado viajam para São Paulo. Bruno pede que eles façam tudo com muito jeito. O delegado fala que ele e o detetive Clóvis já combinaram tudo e que ele acha que vai ser até fácil. Bruno diz que só não quer saber de escândalo. O delegado garante a Bruno que os policiais que o acompanham são escolhidos a dedo. Eles não abrem o bico. Bruno ainda fica preocupado com a possibilidade de escândalo e o delegado diz que tudo vai depender da reação da mulher dele. Lia, Pirilampo, Saracura voltam para casa e tomam café. Lurdinha e Júlia elogiam a dupla. Lia fala que se ela não tivesse ido, duvida que a dupla tinha conseguido cantar. E Pirilampo fala com Saracura, que jamais vão esquecer o que Lia fez. Lia então pergunta a Júlia pelo pai dela. E Júlia diz que ele acordou cedo e já se mandou. Lia pergunta, se mandou para onde? Júlia fala que ele foi para São Paulo. E Lia fica pensativa.
mas no fim ela desconfia que o pai foi atrás da mãe. Na fazenda de Jeremias, ele conversa com o delegado. O delegado diz que a diligência sobre Marcos não deu em nada. Se pelo menos tivessem anotado a placa da moto, Jeremias então pergunta pelo cheque. E o delegado fala que ele ligou para o banco, mas a conta de Marcos Mezenga já tinha sido fechada. E isso aumenta mais a desconfiança dele sobre Marcos. Jeremias diz que é muita coincidência o cheque ser assinado por Marcos Mezenga. E o delegado pergunta por quê. Jeremias desconversa e diz não ser nada. Jeremias fala para o delegado esquecer esse rapaz, mas o delegado diz que ele é um suspeito e que é obrigação dele investigar, e diz que já até achou o endereço do verdadeiro dono do cheque. Jeremias pergunta onde é, e o delegado diz que é em Ribeirão Preto e que, inclusive, ele está indo para lá hoje averiguar algumas informações. Em Brasília, Marcos e Senador estão trabalhando. Chiquita, a empregada, toda se assanhando para o lado de Marcos, pergunta se o senador não vai para casa esse final de semana, e ele diz que não. Chiquita fala que parece que o senador não tem família. Marcos conversa com o senador e fala da sua conclusão em relação à reforma agrária depois de ter lido toda aquela papelada. Marcos diz para o senador que ele vai embora, que ele não tem mais saco para isso não. O senador então responde: tudo bem, é uma pena, pois eu já estava começando a gostar de você. Marcos pergunta por quê, e ele diz: eu não posso querer mal ao pai do meu neto. Bruno, o investigador e o delegado chegam a São Paulo. Eles estão se dirigindo ao apartamento de Ralph. Eles entram, o investigador tira foto e Bruno vê Leia e Ralph na cama. Leia e Ralph se desesperam ao ver Bruno. Ralph pergunta: o que vocês estão fazendo no meu quarto? E Bruno responde, perguntando a ele: o que você está fazendo com a minha mulher na sua cama? Ralph pergunta a Leia quem é ele, e ela responde: o meu marido. Ralph, desesperado, diz: o rei do gado. Bruno manda eles se vestirem e ir para a sala conversar. Leia e Ralph se desesperam. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Pirilampo e Lia conversam. Pirilampo diz: quando seu pai chegar, não vai querer ver a gente aqui. Lia responde: deixa comigo, Aparício. Ele responde: a gente não quer abusar, dona Lia. Lia, por sua vez, fala: para de me chamar de dona Lia. Você já se esqueceu do que aconteceu entre a gente na fazenda? Pirilampo responde: se eu tivesse esquecido, eu não estava aqui. E Lia fala: você não veio para gravar o seu disco, você e Saracura? E ele responde: não, eu vim por você. Lia então fala: e o que eu fiz foi por você. E os dois se beijam apaixonadamente. Na cozinha, Lurdinha fala para Zé Bento: eu adoro ouvir você cantar, Zé Bento. E ele responde: qualquer dia desses vou tocar umas modas, só para você, Lurdinha. E ela fala toda feliz: ai meu Deus, você jura? E ele responde: sim, gostei muito do seu jeito, Lurdinha. Júlia chega e acaba com o clima entre os dois. Em São Paulo, Bruno diz para Leia: você foi afoita demais, Leia. Eu ia te deixar livre, você não teve paciência para esperar. Leia responde: eu não posso negar nada, posso? E o delegado responde: o flagrante foi lavrado, dona Leia. Bruno fala: você acha mesmo que eu era trouxa de acreditar nas suas histórias, suas viagens sozinha? Você acha? Ralph então diz: o senhor foi maquiavélico. Bruno fala: você cale a boca, que a conversa ainda não chegou no chiqueiro. Leia fica brava e fala: diz logo o que você tem a dizer, Bruno. E ele fala: eu tô cheio de provas, Leia, e durante esse tempo você andou me traindo aí com esse vagabundo. É foto, é gravação. Você quer que eu mostre isso aí para os nossos filhos? Leia grita: não, isso não. Bruno então diz: não vai levar nenhum boi meu quem me botou chifre, mas eu também não vou te deixar sem nada, até mesmo pelo respeito aos filhos que você me deu. Vai lá para Ribeirão que eu fico te esperando para a gente fazer esse acordo na frente do juiz. Ralph então fala: e se ela não for? Eu acho que os direitos dela não terminam aqui não. Bruno, com raiva, pergunta a Ralph: você tem algum túmulo em algum desse cemitério que você possa ser enterrado?
e Ralph fica calado. Bruno vai para a fazenda do Araguaia e conversa com Zé do Araguaia, que pergunta ao patrão: "O senhor pegou eles assim no pulo, patrão?" E Bruno responde: "Peguei, Zé, peguei." Zé pergunta: "E agora, onde é que o sujeitinho está enterrado?" Bruno fala: "Não, Zé, eu não matei ninguém, não. Eu peguei o avião e vim para cá ver a Luana." Zé então fala: "Mas o senhor vai deixar isso assim, patrão?" E Bruno responde: "Ele facilitou a minha vida." Mas Zé diz: "Ele lhe botou chifre, patrão." Bruno fala que tem certos chifres que não pesa na cabeça da gente, tá, Zé? Luana chega e Bruno manda Zé do Araguaia ir para lá para dentro falar com Dona Nana. Luana corre para os braços de Bruno e os dois se beijam. Em Ribeirão Preto, Marcos volta para casa e Lia conta que o pai e a mãe deles já se resolveram. Diz que a mãe esteve lá, mas nem em casa foi para se despedir. Lia ainda diz a Marcos: "Marcos, não faz drama e nem fala nada por causa do que eu vou te contar agora." E ela diz: "A mamãe já tinha outro quando se mandou aqui de casa." Marcos fica enfurecido e pergunta: "Ela estava botando chifre no pai?" Lia responde: "Sim, mas o pai tirou isso de letra, numa boa." Marcos questiona Lia: "Como assim numa boa?" Lia fala: "Marcos, fica de boa, não faz drama." E ele pergunta: "Quem é o filho da mãe?" E Lia fala: "Olha, Marcos, o filho da mãe parece gostar muito da nossa mãe." Marcos fica revoltado e diz: "Ela não podia ter feito isso com nosso pai." Lia fala: "Marcos, para de ser criança." Senador Caxias conversa com Liliana e diz: "Eu desconfiei que ele era o pai quando você pediu para arrumar um emprego para o infeliz." Liliana fala: "Mas eu não disse que ele é o pai." Rosa, por sua vez, responde: "Se ele for o pai, você pode encomendar o meu caixão." Liliana então confirma para a mãe e o pai que Marcos é sim o pai do filho dela. Senador Caxias diz: "Que bom, minha filha, porque o Marcos está disposto a assumir essa criança. Ele pediu sua mão em casamento." O delegado de Minas chega em Ribeirão e vai até a casa de Marcos. Lá, ele encontra Lia e Marcos e pergunta pelo cheque sem fundo. Marcos diz: "Eu não dei nenhum cheque não e eu também nunca estive em Guaxupé." Mas Lia pergunta se ele foi até lá só atrás de um cheque sem fundo. E o delegado diz: "Não, na verdade eu estou atrás de um possível assassino de uma pessoa de lá." Marcos fala: "Que pessoa?" E ele diz: "O senhor Olegário, um dos mais antigos funcionários do senhor Jeremias Berdinazzi." Na fazenda do Araguaia, Bruno conta para Luana, Dona Ana e Zé que está definitivamente separado. E Luana agora concorda em se mudar para Ribeirão Preto com ele. Marcos e o delegado conversam. Marcos fala: "Eu não tive nada a ver com a morte do senhor Olegário. Em relação a isso, estou com minha consciência tranquila." E o delegado diz: "Isso eu estou vendo. E que motivo você teria para matar o Olegário, não é mesmo?" Marcos responde sorrindo: "Verdade. Nem conhecer ele eu conheci. Não sei se ele é gordo, magro, branco, preto, não sei." O delegado então fala: "Mas me diga uma coisa, o que você foi fazer em Guaxupé?" Marcos responde: "Eu fui atrás do meu tio Jeremias Berdinazzi. Sou herdeiro dele e aquela Marieta é uma impostora." O delegado fala: "Tudo bem, não estou entendendo muito, mas eu gostaria de saber o que o senhor foi fazer exatamente lá, criando essa confusão toda." E Marcos responde: "Fui atrás de um ladrão." O delegado pergunta: "Que ladrão?" E ele responde: "Meu tio, Jeremias Berdinazzi." Em São Paulo, Ralph fala para Leia: "Você abriu as pernas, fez tudo do jeito que seu marido queria." Leia responde: "O que você queria que eu fizesse? Ele tinha tudo contra mim." Ralph então pergunta a Leia: "O que nós vamos fazer com $10.000 por mês?" E Leia fala: "Para mim bastariam, se não fosse você." Ralph então responde: "Mas para mim isso é pouco, e você está dispensada da minha vida, rainha do gado." E dessa forma termina mais um capítulo da novela O Rei do Gado. E sempre te lembrando, hein? Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, tá bom? Te espero no próximo vídeo do resumo da novela.